Hora de destaque internacional aqui no Jornal da Manhã. Na última segunda, a Venezuela apresentou documentos que, segundo o governo local, defendem a posse do território de Essequibo, na Guiana. Esse caso deve ser discutido na Corte Internacional de Justiça de Haia. O Fabrício falou para a gente sobre isso quando a Guiana entrou com o processo no tribunal e agora traz desdobramentos para a gente, né, Fá? Pois é, Lívia. E, curiosamente, parece ter desdobramentos positivos para os dois lados. O que acontece? A Venezuela levou ontem os documentos para o tribunal, para a Corte Internacional de Justiça de Haia, lá na Holanda, reivindicando o território de Essequibo. O que eles dizem é que eles têm documentos que comprovam que esse território, a posse dele deve ser discutida neste momento, porque a gente tem que voltar no tempo para entender um pouquinho dessa história. Em 1899, quando Guiana nem existia, era meramente uma colônia do Reino Unido, ficou decidido pelo Acordo de Paris, onde a Venezuela foi representada pelos Estados Unidos. Olha só que salada geopolítica a gente está falando aqui. Ficou decidido que aquele território que hoje a gente conhece como Essequibo ficaria então pertencente à Guiana Britânica, como era conhecida a Guiana na época. Em 1966, um pouco antes da Guiana se tornar um país independente, a Venezuela entrou com uma representação na ONU para discutir a posse desse território e foi feito ali o Acordo de Genebra. Como que é o Acordo de Genebra? O que ficou resolvido no Acordo de Genebra? Vamos combinar de combinar, vamos ver, marcar de marcar uma discussão mais lá para frente. O Acordo de Genebra, que é de 1966, estabelece isso, que os territórios, até então a Venezuela e o Reino Unido, deveriam ter uma discussão amigável para resolver a questão do território de Essequibo, e a Venezuela argumenta isso até hoje, que não houve uma discussão, que desde o Acordo de 1966 não foi discutido de fato a quem deve pertencer o território de Essequibo. A gente tem um mapa aqui até para mostrar certinho o tamanho do território, a fronteira como ela está estabelecida hoje. Então a gente vê a Venezuela, um país territorialmente muito grande, a Guiana, um país bem menorzinho, e o território de Essequibo, que é ali um pouco mais de 50% do total, 2/3 do território da Guiana. E justamente no mar, ali acima de Essequibo, avançando já no Mar do Caribe, mais ou menos, é onde tem uma grande plataforma de petróleo, grandes reservas de petróleo que a Venezuela gostaria de explorar também, mas que a Guiana tem explorado e obtido muito dinheiro. Plataforma chamada de Stabroek, que momento cultura aqui era como era conhecida a cidade de Georgetown, quando Guiana era pertencente da Holanda. Bom, o que o governo da Venezuela está falando neste momento? A vice-presidente Delcy González disse o seguinte pelas redes sociais, que um documento e as suas respectivas cópias com a verdade histórica que provam que somos os únicos com titularidade sobre o território da Guiana Essequibo foram entregues à Corte Internacional de Justiça. O governo da Guiana levou isso numa boa. Disse o seguinte, que a entrega disse que com as apresentações dos documentos e com a possível resposta da Guiana à Corte Internacional de Justiça em Haia, o tribunal vai poder levar em conta todos os argumentos e provas e emitir uma sentença justa. Então, a gente pode estar diante de uma solução pacífica, diplomática para esse conflito, digamos assim, sem que haja necessidade de uma presença militar, que é do grande interesse de todos, que isso não aconteça, claro, e deixar nas mãos da Corte Internacional de Justiça que seja decidido, então, que haja uma negociação de alguma forma, se pode haver um meio termo. Claro, a gente ainda vai ver o que isso vai levar, né? Qual que será o acordo final, mas é uma sinalização relativamente positiva nesse momento. Com certeza. Claro que a gente vai seguir acompanhando, então, esse julgamento. Obrigada, viu, Naires? Até mais. Até.